Olá amigos, vamos entrar no capítulo 7 do livro de Daniel. Agora entramos numa parte muito interessante. Se calhar este capítulo 7 pode ser uma síntese do que é o livro de Apocalipse, ou seja, ou por outra perspectiva, o livro de Apocalipse é uma expansão deste capítulo 7 de Daniel. Vamos ver aqui aspectos muito interessantes. Vamos dividir o capítulo ao meio e hoje vamos ver uma parte e depois no próximo vídeo vamos ver com mais atenção este sonho de Daniel. Vai começar com um sonho que Daniel teve e vamos ler já esta primeira parte. Capítulo 7, começando no versículo 1. No primeiro ano de Baltazar, rei de Babilónia, Daniel estava em seu leito e teve um sonho e visões lhe assomaram à cabeça. Ele redigiu o sonho por escrito. Eis o começo da narrativa. Tomou a palavra Daniel dizendo: Eu estava contemplando a minha visão noturna quando vi os 4 ventos do céu que agitavam o grande mar. E 4 animais monstruosos subiam do mar, um diferente do outro. Então o Daniel tem este sonho, e este sonho é no reino de Baltazar, que a Bíblia de Jerusalém chama Baltazar, que é Belsazar. Este rei, que já tínhamos visto lá atrás, aquele da mão que tinha visto a mão a escrever e depois foi morto nessa noite, porque se exaltou. Então esta passagem, este texto, vem regredir no tempo e, passando aqui à frente, este rei estava ainda aqui na cabeça de ouro. Era um sucessor de Nabucodonosor, da Babilónia, e nós já tínhamos visto aqui em capítulos anteriores que já estavam a acontecer situações que já eram neste reino dos Medo-Persas. E agora regredimos. Porquê é que isto acontece? Então, em todo o tempo profético e a própria Bíblia em geral, o tempo funciona em espiral. No tempo profético vão ver isso acontecer imenso. Se forem ler Apocalipse a interpretar tudo de forma sequencial, vão cometer muitos erros e não vão perceber nada. Assim acontece aqui com Daniel. Acontece desde o Gênesis. E no tempo profético isto é muito comum. Então, nós já estávamos aqui, agora voltamos atrás. Porque o Daniel agora vai começar a contar sonhos que teve cá atrás e depois vai voltar outra vez a este tempo. Então, neste momento, voltamos então à cabeça de ouro, o tempo é em espiral e vamos avançar agora. Reparem num pormenor que nós lemos agora aqui atrás, que Daniel diz que os 4 ventos sopraram sobre o mar, 4 animais, vejam bem a repetição do 4. Este número 4, simbolicamente, tem a ver com o homem. O número 3 é o número de Deus, o número 4 é o número do homem. Então vamos ver aqui coisas acontecer relativas ao homem. Continuando, vamos então ler o sonho destes animais. Então, o primeiro era semelhante a um leão com asas de águia. Enquanto eu o contemplava, as suas asas lhe foram arrancadas e ele foi erguido da terra e posto de pé sobre suas patas como um ser humano, e um coração humano lhe foi dado. Apareceu um segundo animal completamente diferente, semelhante a um urso, erguido de um lado e com 3 costelas na boca, entre os dentes, e a este diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuando eu a olhar, vi ainda um outro animal semelhante a um leopardo que trazia sobre os flancos 4 asas de ave. Tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado o poder. A seguir, ao contemplar estas visões noturnas, eu vi um 4º animal, terrível, espantoso, extremamente forte, com enormes dentes de ferro, comia, triturava e calcava aos pés o que restava. Muito diferente dos animais que o haviam precedido, tinha este 10 chifres. Avançando. Enquanto eu considerava estes chifres, notei que surgia entre eles ainda outro chifre pequeno, diante do qual foram arrancados 3
dos primeiros chifres pela raiz. E neste chifre havia olhos como olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. Então, eu não vou agora debruçar sobre estes animais porque estarão no outro vídeo a seguir, que vamos fazer a seguir, na segunda parte deste capítulo. Eu vou avançar, só vou deixar aqui este quadro resumo. Nunca esqueçam a estátua do Nabucodonosor, a cabeça de ouro, depois os medo-persas, a seguir a cintura de bronze, que era a Grécia, pernas de ferro, Roma. E tudo tem equivalência com estes animais e os 10 reinos. Vamos ver isto depois. Então, não vamos depois abordar a seguir, portanto não precisamos agora. Vamos avançar porque está aqui um aspecto muito importante que é o que vamos dedicar vamos dedicar-nos a isso no vídeo de hoje. Então, continuando, versículo 9, e continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve e os cabelos da sua cabeça alvos como a lã. O seu trono eram chamas de fogo com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. Milhares o serviam e miríades de miríades o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Então, quando eu vos dizia inicialmente que este capítulo 7 é como o Apocalipse todo condensado. Então, começa a parte dos animais e depois vão continuar a parte dos animais e aqui no centro tem uma visão extraordinária do trono de Deus. O Apocalipse também. O Apocalipse, o capítulo 4 e o capítulo 5 é exatamente o que está nestes versículos, mas de uma forma ampliada, com mais revelação, porque a revelação bíblica ela é progressiva. Nós não temos o mesmo entendimento sobre Deus no Gênesis que temos depois quando chegamos ao Novo Testamento. Deus vai se revelando. Deus foi se revelando e o apogeu foi em Cristo, mas depois o próprio Espírito vem revelar até coisas que Jesus dizia e as pessoas não entendiam. Jesus disse que era melhor que ele fosse para o Pai para que viesse o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo, que iria revelar todas as coisas. Então, isto é uma visão extraordinária que Daniel tem. Ele contemplou um ancião que se sentou. As suas vestes eram brancas. A sua cabeça também tinha os cabelos brancos e um trono com chamas de fogo. E tem aqui esta descrição que, se forem procurar, há outras descrições ao longo de toda a Bíblia que são chamadas as teofanias, as manifestações visíveis de Deus. Eu tirei esta imagem. Esta imagem é uma ilustração de uma visão de Ezequiel, não é esta de Daniel, mas é para compreendermos melhor. Porque aqui fala chamas de fogo com rodas de fogo ardente e um rio corria, etc. E era a visão do Daniel. Cada profeta vê em parte. Só quando nós analisamos o em parte do Daniel, o em parte do Ezequiel, o em parte de João, de Apocalipse, e vamos juntando tudo isto, vamos tendo uma perspectiva mais clara de cada assunto, neste caso é o trono de Deus. No final deste vídeo vou-vos deixar um livro onde eu estudei só este aspecto das visões do trono. Agora, aqui deixando esta imagem, vamos só resumir aqui e dar só algum pormenor, porque não podemos estar aqui muitas horas. Então, há as rodas são também descritas em Ezequiel como os ofanins. Há quem coloque os ofanins como se fosse um anjo individual, eu não vejo muito isso assim. Eles tinham uma ligação com o querubim e estas rodas são rodas do carro de Deus. Seja quem for o ofanim, serve para a mobilidade do carro de Deus. O carro de Deus é uma plataforma que nas descrições aparece como translúcida, até é chamado de firmamento. O firmamento, muitas vezes, quando se descreve aqui, tem a ver com esta plataforma e tem o trono de Deus. Deus nunca mostra a sua face. O João viu como... O João e no caso o Daniel viram
como um ancião de dias, viram cabelos brancos, uma luz clara à sua volta, muito fogo, sempre ao redor. E esta é uma das imagens que pode clarificar aqui a visão do Daniel. Eu queria dedicar aqui estes minutos a este aspecto do trono de Deus, porque geralmente as pessoas leem estas coisas e passam à frente. Era um ancião de dias, não interessa. É um ancião. Mas Apocalipse fala dos 24 anciãos e no meio dos 24 anciãos estava o trono que aqui é chamado ancião de dias, mas que é Deus Pai. Avançando. Agora faço aqui um à parte, novamente, dos animais e depois continua esta visão celestial. Daniel viu aqueles animais que tinham a ver com os reinos terrenos, depois ele vê a visão celestial e vai e vem. Estão a ver este avanço e recuo, aqui sempre temporal. Então, versículo 11. E continuava olhando então por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre, quando vi que o animal fora morto e o seu cadáver destruído, entregue ao abrasamento do fogo. Dos outros animais também foi retirado o poder, mas eles receberam um prolongamento de vida até uma data e um tempo determinados. Pronto, isto aqui é uma parte, voltaremos aqui ao pequeno chifre, mas há um julgamento aqui sobre este pequeno chifre. Ele é destruído mesmo e os outros animais que representam outros reis da terra não são completamente destruídos, porque haverá um tempo aqui em que Jesus vai reinar com nações também. Simplesmente aqueles que estão a ser dominados por Satanás, o príncipe deste mundo, esses vão ser retirados. E voltamos então à visão celestial. E continuava contemplando nas minhas visões noturnas quando notei vindo sobre as nuvens do céu um como filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. E a ele foi otorgado o império, a honra, o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno e jamais passará, e o reino jamais será destruído. Então, estes dois, ancião de dias e este filho do homem, aqui, estes poucos versículos que falam do ancião e que falam do filho do homem estão a resumir o capítulo 4 e o capítulo 5 do Apocalipse. O capítulo 4 descreve este grande trono, os querubins ao seu redor, descreve tudo isto, e o capítulo 5 depois fala deste filho do homem que é chamado o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, como dizia o João Batista. E então, aqui nestes dois versículos, esta visão extraordinária de Daniel, que pode passar despercebida aqui no meio de tantos animais e de coisas assim mais estranhas, é uma visão gloriosa do trono de Deus. E vocês podem ler o capítulo 4 e o capítulo 5, não importa a Bíblia que tenham, em princípio as Bíblias, eu tenho até hoje aqui várias, vou mostrar-vos. Esta Bíblia de Jerusalém é a que eu costumo usar, mas existem muitas outras que podem usar para ler, até podem ter várias. Esta é a King James atualizada, não é a versão King James, foi uma comemoração do aniversário da King James e fizeram esta, que tem alguns termos hebraicos. É interessante esta Bíblia. Tenho aqui outra, que é uma Bíblia para todos, é interconfessional, foi feita num acordo que foi feito entre católicos e protestantes. Esta é uma versão até com letra grande. Bíblia para todos, é uma Bíblia muito boa. Deixo fazer aqui várias. Depois também há a Ferreira de Almeida. Então eu estou só a incentivar-vos a ler. E depois tem imensas Bíblias online. Tem uma Bíblia, uma aplicação que podem fazer download, que é a YouVersion, que tem muitas versões, onde podem até escolher. Eu estou a incentivar-vos a ler o capítulo 4 e 5 do Apocalipse. Este texto termina com Daniel. Eu vou parar aqui no versículo 15, e Daniel diz assim: eu, Daniel, fiquei inquieto no meu espírito e as visões da minha cabeça me perturbavam. Então o Daniel acordou, escreveu logo o sonho. Se calhar nós devíamos todos escrever os nossos sonhos, porque às vezes Deus fala connosco através de sonhos e nós achamos aquilo tão estranho e depois esquecemos-nos. E é normal, nós esquecemos. O Daniel também se ia esquecer, então ele escreveu logo, para guardar aquele sonho tão estranho e para meditar nele e orar sobre ele.
E ele ficou mesmo perturbado aqui com isto e vai continuar a ficar perturbado, porque isto vai continuar, ele vai continuar a ter aqui outros sonhos depois deste. Então eu vou resumir agora, até aqui, o que é que o Daniel sonhou. Daniel sonhou com uma sucessão de reinos que tem a ver com a estátua de Nabucodonosor, aqueles 4 animais. O último animal representa depois as pernas de ferro e no final 10 reinos que representam os 10 dedos dos pés. E surge aqui esta figura que não aparece na estátua, deste pequeno chifre que se levanta no meio dos 10. Como eu já disse ainda há pouco, a revelação é sempre progressiva e ela vai se completando como se fosse um puzzle. Nós temos que ler e buscar e meditar. Daniel estudava as escrituras. Verão agora aqui mais para a frente que ele estudava, por exemplo, os escritos do Jeremias, que era um profeta um pouco antes dele, que tinha ficado lá na terra de Israel. Então Daniel tem esta perspectiva terrena, esta visão terrena e no meio da visão dos animais, na visão do que se estava a acontecer na Terra, o que iria acontecer na Terra, ele tem uma visão espiritual também de um lugar espiritual, que nós costumamos chamar céu. Mas é um céu, céu é uma coisa vaga, não é? Também é este céu visível e dizem que há vários céus, etc. Mas é o mundo espiritual. E o mundo espiritual existe, é real. E o Daniel viu aquele ancião de dias que estava lá no seu trono e depois viu um semelhante ao Filho do Homem que se aproximava. E vamos ler novamente estes versículos que falam deste Filho do Homem. Estão a ver como isto é tremendo? Nós estamos num profeta do Antigo Testamento e a revelação do Filho de Deus, que ainda não tinha vindo à Terra, já estava a ser dada ali. Mas não estava a ser dada com todos os pormenores. Em Isaías fala lá do servo sofredor do ministério que o Messias ia ter na terra na sua primeira vinda. E aqui fala já no posterior a essa missão, como está lá em Apocalipse. Se forem ler o Apocalipse 5, é exatamente o que está aqui nestes versículos. Vamos aqui voltar atrás. Vou repetir aqui. Continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Ele adiantou-se até ao ancião e foi introduzido à sua presença. É como Jesus, terminada a sua missão, entra novamente no céu, cumpriu a sua missão e agora vai diante do Pai em vitória. A ele foi outorgado o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o servirão. O seu império, o império eterno, e jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Isto tem aqui imenso conteúdo. Todas as coisas foram criadas pelo Filho e para o Filho. E no Novo Testamento fala lá em Colossenses 1,15, todo o Colossenses 1 explica que foi tudo por Ele e para Ele. E então Jesus vai governar sobre a terra. Ele virá uma segunda vez, virá como sobre as nuvens, como está escrito lá no primeiro capítulo de Atos. Os anjos disseram aos discípulos que o viam subir para o Pai, disseram, assim como o vistes ir, Ele virá. Ele virá sobre Jerusalém, virá sobre o Monte das Oliveiras, assim como Ele subiu naquele lugar também. E virá para reinar. Já não será como um servo sofredor, de lá do Isaías 53, será o Jesus, o Rei dos Reis, glorioso, que virá para reinar. Então, termina assim esta primeira parte do capítulo 7. É muito importante, estejam sempre atentos à imagem da estátua, a estes animais. E agora vêm mais peças do puzzle, para irmos compreendendo a profecia. Isto tudo só no livro de Daniel. Por isso é que o livro de Daniel é chamado o Apocalipse do Velho Testamento. Lá chegaremos ao Apocalipse do Novo também, mas quando formos ler o Apocalipse do Novo já vamos estar a perceber, epá, isto não apareceu aqui do nada. Isto vem de outros profetas. Porque o Apocalipse vai beber revelação a muitos profetas, só que depois a revelação amplia-se. Então, tem estas duas dimensões, dimensão terrena e dimensão espiritual ou celestial. Assim também nos outros profetas acontece muito isto.
E terminamos então. Cá estão os livros que eu disse que podem fazer download gratuitamente do site. A Face do Pai é mesmo uma coletânea de todas as teofanias, analisando as visões uma a uma e depois juntando este puzzle. E o livro da vida tem a ver com uma interpretação específica do significado do livro da vida, porque se forem ver aqui, novamente o que nós estivemos a ler e o Apocalipse 4 e 5, fala dos livros que se abrem. Então, e fala deste livro da vida, este livro que escrevi há anos atrás, foi uma busca que eu fiz acerca deste livro da vida, só com textos bíblicos. Deixo-vos então, tudo podem encontrar no site, fazer download do que quiserem e tem lá também outras coisas que agora não são relevantes para aqui, mas pode ser para quem estiver interessado em estudar mais. Até ao próximo vídeo, não percam o próximo porque vamos explicar estas visões dos animais e leiam a Bíblia.